Fala pessoal, mais uma vez prazer ter vocês aqui no canal para a gente falar hoje aí sobre herança quantitativa, que é uma das nossas últimas aulas desse módulo de genética. Então, se você ainda não assistiu a aula de interação gênica, assista. Se você ainda não assistiu a aula de segunda lei de Mendel, assista também, antes de vir para cá, para não ficar boiando aqui nessa aulinha de herança quantitativa. Então, prazerzão de ter aí. Já deixa seu like, já se inscreve no canal, já me segue no Instagram que está aparecendo aqui para você. E vem comigo para a gente fechar essa aula aí de herança quantitativa. Tranquilo demais aqui, fácil demais para você, tá? Herança quantitativa, ela segue a mesma regra da interação gênica. Então, ou seja, nós temos dois ou mais pares de genes, afetando ou sendo responsáveis pela expressão de uma única característica. Então, herança quantitativa acaba entrando também dentro de um caso de interação gênica. Só que tem um detalhe aqui que é diferente lá das interações gênicas. A gente chama essa herança quantitativa também de poligenia, Igor, por quê? Porque os genes presentes aqui, eles têm o chamado efeito aditivo ou efeito cumulativo. Viu essa expressão, esse termo em prova? Já pode ter certeza que o exercício vai estar trabalhando com uma herança quantitativa. O que significa dizer que os genes têm efeito aditivo ou efeito cumulativo? Significa que a quantidade de determinado gene adiciona um efeito no fenótipo. Pode intensificar o fenótipo. Então, quanto mais determinado gene eu tenho, mais intenso fica o meu fenótipo, mais marcante fica a minha característica. Isso que a gente chama de efeito aditivo. Determinado gene adiciona um efeito a mais no fenótipo. Tranquilão? Para você entender isso aqui legal, a gente usa como exemplo a pigmentação da pele nos seres humanos. A nossa pigmentação, nosso tom de pele, ele depende aí, de dois pares de genes de efeito aditivo. Então nós temos aqui um típico caso de herança quantitativa. Vamos entender isso aqui melhor. Nós temos então os pares Nzão, Nzinho, Bzão e Bzinho, definindo o tom de pele em ser humano, sendo que o gene Nzão e o gene Bzão, eles estimulam uma alta produção de melanina, que é a substância que leva aí a pigmentação da nossa pele, joia? Então, ou seja, quanto mais Nzão e quanto mais Bzão você tiver, maior é a produção de melanina, mais escuro fica o seu tom de pele, A melanina ela tem lá aquele tom um pouco mais escuro, então quanto mais melanina, mais escuro é o tom de pele, joia? Vamos entender como é que isso funciona na prática, Imagina um indivíduo que tem o seguinte genótipo, Nzão, Nzão, Bzão, Bzão, ou seja, ele tem os 4 genes dominantes, ele tem uma alta produção de melanina. Esse indivíduo aqui, ele tem tom de pele negro, joia? Negro, se ele tem alta produção de melanina, tom de pele negro, joia? Agora, se ele tem um gene dominante a menos, então olha só, se no fenótipo dele tem 3 genes dominantes, como nesse exemplo e como nesse exemplo aqui, o indivíduo ele já é mulato escuro, ou seja, tirei um gene dominante, o efeito ficou um pouco mais fraco, Eu tenho aqui um mulato escuro. Se eu tenho 2 genes dominantes, como no caso aqui desse duplo heterozigoto, ou nesse caso aqui, eu já tenho um mulato médio, que é o meu tom de pele, Sou mulato médio, então eu entro aqui, Se o indivíduo tem um gene dominante só, como nessa situação e como nessa situação aqui, ele já é um mulato claro. E se o indivíduo não tem nenhum gene dominante, ele tem um efeito mais fraco de todos, Quando não há nenhum gene dominante, é o efeito mais fraco, é o tom de pele branco, Então, repara que quanto mais genes dominantes eu adiciono, mais intenso fica o meu caráter, mais intensa fica a minha característica. Então, eu tenho genes aqui de efeito aditivo. Cada gene dominante que eu coloco adiciona um efeito
no meu fenótipo, deixa o meu fenótipo mais forte, tá? Deixa a minha característica mais marcante. Então, para cada gene dominante que eu adiciono, eu tenho uma intensidade maior do meu fenótipo. Tranquilão isso aí para você? Beleza? Então, ó, vamos ver uma formulinha aqui no quadro e um exemplo para a gente fechar nossa aulinha. Vou apagar aqui e tô voltando. Olha lá, galera, formulinha aqui para a gente já ir aí quase encerrando a nossa aulinha. Formulinha bem tranquila, mas de vez em quando é preciso de você usar em prova, para você descobrir a quantidade de pares de genes ou a quantidade de fenótipos possíveis envolvidos aqui num caso de herança quantitativa, tá? Então vamos imaginar que ele te dá a seguinte lá situação. Em uma planta, a altura do pé é determinada por genes de efeito aditivo. Sabendo que esta planta apresenta 7 fenótipos diferentes para a altura, qual o número de pares de genes de efeito aditivo que define essa característica? Então, ó, ele falou que a planta tem 7 fenótipos diferentes para a altura e quer que eu descubra quantos pares de genes de efeito aditivo são responsáveis pela expressão dessa característica. Muito simples, basta você jogar aqui na fórmula. Olha só, a fórmula é número de pares de gene é igual ao número de fenótipos menos 1 dividido por 2, tá? Ele não me falou que são 7 fenótipos? Então vamos colocar aqui, ó. São 7 fenótipos, joia? 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Portanto, o número de pares de genes, 3 pares de genes, define a minha característica. Só jogar na fórmula, tá? Se ele te fala, por exemplo, 2 pares de genes de efeito aditivo são responsáveis pela expressão de uma determinada característica. Opa, beleza. Se eu tenho 2 pares de genes, é fácil descobrir a quantidade de fenótipo. Ó, 2 aqui, vou passar esse 2 para cá multiplicando. 2 vezes 2, 4. Passo esse menos 1 para lá somando. 5. Então eu vou ter 5 fenótipos sendo definidos por 2 pares de genes. Tranquilão, jogou na fórmula, você resolve qualquer problema. É só jogar na fórmula e aplicar a matemática depois, tá? Mas a formulinha é extremamente simples, está aí para você. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo de exercício e a gente volta apagando. Vamos lá então, galera, fazer um exercício aqui mais teórico para você poder entender. Ó, vamos supor que o exercício te fale que 2 indivíduos, ambos mulatos médios para o tom de pele humano, usando aquela característica de pele humana que a gente mostrou lá no início, ambos duplo heterozigotos para essa característica, resolvam ter uma criança e querem saber se há probabilidade dessa criança nascer de pele clara, nascer branca. Há possibilidade desse casal gerar uma criança de pele clara? Ué, com certeza há. Qual é essa probabilidade? Se você fizer aqui, pela aquela regrinha, aquela diquinha que eu te dei da segunda lei de Mendel, ó, nós vamos ter 9 para 3 para 3 para 1. 9 com as duas dominantes, 3 com uma recessiva e a outra dominante, 3 com uma dominante e a outra recessiva, e 1 com as duas recessivas está aqui. Então, ó, há a chance dela ter uma criança de pele clara, de 1 em 16. Tio Igor, tem chance de ter uma criança de pele negra? Tem. Vai entrar aqui, ó. Há essa chance. Se você fizer aquele quadradão de Punnett com 16 possibilidades, que eu ensinei lá na segunda lei de Mendel, aqui, ó, deste cruzamento, você vai ver que o primeiro indivíduo do quadradão de Punnett, ele é Nzão, Nzão, Bzão, Bzão. Então também seria 1 em 16. Aí perguntou se tem probabilidade de gerar uma criança com o mesmo genótipo dos pais. Tem também. Se você fizer lá o quadradão de Punnett, você vai ver que é aquela diagonal que eu ensinei na segunda lei de Mendel. Então é 4 em 16. Joia? Então, indivíduos, duplo heterozigotos, mulato médio, duplo heterozigotos, podem gerar crianças com qualquer tonalidade de pele em ser humano. Mulato escuro, mulato claro, mulato médio, branco, negro. Do cruzamento de 2 mulatos médios duplo heterozigotos, há a possibilidade de nascer uma criança com qualquer tom de pele. Tá legal? Tranquilo? Espero que você tenha gostado.
Para mais exercícios, assiste aí o PET, volume 3, quarta semana do terceiro ano. Lá a gente resolve um montão de exercícios para você sobre herança quantitativa. Um beijo grande, espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Um abraço, galera!